Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu quero bater um papo sobre batismo. Vou lembrar que esse canal não é um canal de estudos bíblicos profundos, sabe, essas coisas assim. É um canal de leitura diária da Bíblia, então nós vamos ler a palavra, nós lemos um capítulo por dia e no final do vídeo eu faço algumas considerações, observações, comentários, onde você também é muito livre para escrever aqui nos comentários se você quiser alguma coisa que você também observou no texto. E hoje o que eu quero falar é sobre batismo. E antes da leitura, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria para a gente entender, né, aquilo que Ele tem para a gente hoje nessa passagem muito especial. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendizado. E eu peço ao Senhor que perdoe nossos pecados, nossas falhas. Peço ao Senhor que nos dê corações ensináveis, corações assim, com sede de aprender, com sede de praticar a Tua Palavra. E peço ao Senhor que visite quem está assistindo esse vídeo. Abençoe essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. E que o Senhor dê uma direção para essa pessoa, fale com ela, trazendo paz sobre a sua casa. E peço que o Senhor, Pai, nos transforme, Deus, pela Sua Palavra, que nós possamos ser transformados por inteiro, porque nós não podemos ser transformados por nós mesmos e sozinhos, mas precisamos da Sua ajuda, ó Deus. Nos ajude na Sua Palavra, que à medida que a gente caminhar aqui na leitura, nessa caminhada por fé, nós possamos ser transformados a cada dia, porque eu sei que a obra que o Senhor começou na gente é o Senhor que vai terminar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então você que está chegando aqui agora no canal, aproveita, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Eu sou a Jaque e aqui eu tô aqui para te ajudar a lermos a Bíblia juntos, né? Eu e você, você e eu. E a ideia aqui é que você leia a sua Bíblia todos os dias, um capítulo por dia. E a minha missão aqui é provar para você que lendo a Bíblia a gente pode extrair lições que não são tão difíceis assim, a partir do momento que temos o coração aberto para isso, mas a gente também entende que a Bíblia ela é um livro espiritual e quem vai nos ajudar nessa caminhada vai ser o Espírito Santo, tá bom? Então pega lá a sua Bíblia, vem aqui comigo, ou seu celular, ou apenas me ouça, né? E vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema muito importante, muito interessante, que é sobre o batismo. Atos 8, está escrito assim: e Saulo aprovou a sua morte. Aqui um parênteses, gente, aqui ele está falando sobre a morte de Estevão, que a gente comentou no vídeo anterior. Continuando. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. E todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém,
Os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata seja contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito Santo, disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Essa passagem é uma passagem muito interessante quando o tema é batismo. E como eu disse, embora aqui não vai ser um estudo sobre batismo, eu quero só chamar a sua atenção para você perceber o que a Bíblia diz a respeito de batismos. E por que eu falo isso? A gente vive um tempo onde muitas igrejas, muitas denominações, às vezes elas colocam muitos critérios para uma pessoa se batizar. Às vezes a pessoa tem que ter uma idade X, tem que fazer um curso Y, ou tem que ter autorização de não sei quem. Enfim, cada lugar tem lá o seu próprio critério. Eu não vou dizer que esses critérios são certos ou são errados, mas eu vou trazer pela Bíblia, como nós acabamos de ler, duas situações de batismos que vai fazer a gente dar uma pensada aqui, fazer o cérebro trabalhar um pouquinho. E vamos lá. O primeiro exemplo aqui que a Bíblia está falando é a respeito de Simão. Observe que depois que Estevão morreu, teve todo aquele alvoroço, as pessoas ficaram tristes. A Bíblia diz que os apóstolos saíram para evangelizar e chegou o momento de batizar pessoas. E a Bíblia relata ali no primeiro exemplo
a pessoa de Simão. Havia um cara lá chamado Simão que fazia mágica e ele deixava todo mundo admirado. As pessoas conheciam esse cara porque ele já fazia isso há muito tempo. E aqui então Filipe, ele faz a ministração da palavra de Deus, ele prega o reino de Deus, homens e mulheres optam pelo batismo e também Simão. O que acontece depois disso é que outros apóstolos ficam sabendo do movimento que está acontecendo ali, eles vão para lá para orar por essas pessoas, para que elas recebam ali o Espírito Santo, né? E quando Simão vê que quando eles impunham as mãos para que o Espírito Santo viesse sobre aquelas pessoas, ele fica admirado. E ele quer fazer a mesma coisa. E ele está disposto a tudo, ainda que seja por dinheiro. Quanto vocês querem para vocês me ensinarem esse poder? É basicamente isso. E vamos lembrar, gente, que ele já tinha sido batizado. Ele já tinha sido batizado, mas o coração não estava convertido. Tanto que ele é confrontado ali pelos apóstolos, que assim falam para ele: olha, o seu coração tá cheio de amargura, cheio de maldade, se arrependa. Mas Simão já tinha sido batizado. Isso explica muitas vezes quando a gente vê algumas pessoas que passam pelo batismo ali nas águas e de repente a gente vê essas pessoas tropeçando, elas escandalizando e a gente pensa assim: nossa, mas ele era batizado, nossa, impossível, ele estava tão certo, ele ia na igreja, como que ele está fazendo uma coisa dessa? É porque o coração não tinha sido convertido. Tem muita gente que vai na igreja, passa pelo processo do batismo, mas o coração ainda não está totalmente entregue ao Senhor. O coração precisa ser novamente assim trabalhado, né? Tem que passar pela conversão. E gente, isso é importante a gente pensar sobre isso, porque assim, é bem como a Bíblia diz: Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. Para Deus é muito, muito importante a intenção do coração. Vamos lembrar ali do ladrão da cruz, né? Um ficava praguejando, o outro se arrependeu. E ele não teve tempo de batizar. E Jesus fala o que para ele: ainda hoje você estará comigo. Então, para Deus é muito importante a intenção do coração. Então aqui Simão, provavelmente, eu falando, tá? Provavelmente movido ali pela emoção, ali do momento, ficou todo entusiasmado, ficou na expectativa de também receber aquele poder, né? Enfim, foi ali pro batismo, mas nada aconteceu. A vida dele estava a mesma coisa, nada mudou. Dentro dele nada tinha mudado. Agora o outro exemplo que a gente vê aqui, o do eunuco. Imagina só, o cara tava lá lendo as escrituras sozinho. A Bíblia diz que ele estava ali lendo o livro, né, a passagem ali de Isaías. Ele estava lendo e ele não entendia nada, mas ele estava lendo, ele estava buscando. E aí é quando o Espírito de Deus fala para Filipe ir até lá, porque o Espírito de Deus já estava preparando o encontro entre Filipe e entre o eunuco. E quando Filipe encontra o eunuco, ele fala: o que você está fazendo? O que você está lendo? Você está entendendo alguma coisa, né? E ele fala: não, como que eu vou entender se ninguém me ensina? O eunuco, gente, além de ele já estar lendo a palavra, o coração dele já era ensinável. E olha que coisa importante, né? O Filipe, né, o apóstolo Filipe, começa a ensinar para ele. Ele pega aquele ensino de Isaías como um ponto de partida, porque a Bíblia diz que a partir dali ele prega o evangelho. E aí o evangelho chega ali no eunuco. E olha, eu pensando aqui, os dois lá na carruagem, conversando e tudo mais, o próprio eunuco vê a água. Ó, tem água aqui. E fala para Filipe: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então o eunuco entendia a importância do batismo. Ele sabia que o batismo fazia parte de uma nova vida ali com Cristo, sabe? Uma nova vida, uma nova história. E ele queria ser batizado. Tinha pastor ali? Não. Ele tinha feito curso? Não. Ele tinha feito seminário? Não. A gente não sabe qual era a realidade daquele eunuco. Mas a gente sabe que nada podia impedi-lo de se batizar. E ali mesmo, Filipe o batiza. Olha que coisa legal quando a gente vê isso pela Bíblia. Não tinha os rótulos, os cargos, o que tinha era um coração
desejoso de aprender, de ser batizado, um coração que já queria o Senhor. E o próprio Espírito de Deus conduz Filipe até esse eunuco. E a Bíblia diz que depois daquele batismo, o eunuco vai embora para o seu caminho todo feliz. Gente, é muito maravilhoso. Quando lemos a palavra de Deus, a gente vê como nós podemos ser livres para viver o que a Bíblia diz. Muitas vezes os homens, eles colocam critérios, coisas impostas por homens para as pessoas, para que as pessoas tenham o direito de se batizar ou ter o acesso a alguma coisa, quando pela Bíblia você não precisa disso. Porém, como eu disse, cada igreja tem o seu modo de funcionar, o seu critério, né? Muitas vezes elas colocam lá as características de uma pessoa que deve ou não se batizar. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém que a pessoa falava assim: nossa, mas eu não estou pronta ainda para batizar porque eu preciso estar perfeita, sem pecado nenhum. Porque a minha mãe me ensinou assim. Só que quando a gente vê pela Bíblia, gente, olha só, a gente vê um Simão, um cara todo torto, que passa pelo batismo e a vida dele continua a mesma, não mudou em nada. Ao contrário, ele foi confrontado para se arrepender, mesmo depois de batizado. E por outro lado, a gente vê um eunuco já buscando a Bíblia ali, vamos dizer, a Bíblia dele, né, que seria a nossa Bíblia, lendo a palavra de Deus, sem entender nada, mas ele continuava lendo ali, e o anjo do Senhor conduz Filipe para lá, o Espírito de Deus fala para ele: olha, se aproxima do eunuco. A gente vê o Senhor conduzindo ali para o evangelho chegar nele, porque o coração já estava aberto para aprender. E aí, sem impedimento algum, eles param no meio do nada, e aí Filipe faz o batismo dele. Se fosse hoje, provavelmente muitas igrejas não iriam nem aceitar. Tipo, nossa, mas você batizou assim, você batizou numa praia? Você? Não, esse batismo não é válido. Você tem que fazer o curso, você tem que ter X anos, você tem que ter os pais na igreja ou não na igreja. Ou seja, critérios, né? Ou seja, critérios colocados pelos homens. Né? E aqui a minha provocação no vídeo é que, mesmo que você esteja na sua igreja e se isso acontece, ok, tudo bem, mas você precisa ver e entender o que está na Bíblia. Qual é o critério da Bíblia? E ali, nos tempos ali da igreja primitiva, a gente vê que não tinha nada disso. E é importante a gente saber. Por que eu sempre falo isso, gente? Porque às vezes a gente vê a igreja hoje do jeito que está e pensa que a igreja sempre foi assim e que Deus quer dessa forma. E na verdade não é. A igreja de Cristo, ela começou de um jeito totalmente diferente, como estamos aqui lendo no livro de Atos, e aí a gente vai descobrindo como eram as coisas. Então, se a gente muitas vezes fala assim: puxa, eu quero viver a Bíblia, eu quero viver como a igreja de Atos, onde o Espírito Santo se movia fortemente. Quantas vezes a gente está no capítulo 8, em 8 capítulos, quantos movimentos do Espírito Santo ali, atuando ali na vida dos apóstolos da igreja. A gente às vezes quer viver isso, mas olha só, você viver dessa forma é você viver fora do sistema, é você viver de um jeito que, se fosse hoje, muitas igrejas não iriam aceitar. Muitas igrejas iriam criticar você, sua liderança, porque você não está enquadrado no sistema que foi ensinado desde sempre para eles. Mas quando a gente vê o modelo da Bíblia, a gente vê como as coisas eram feitas, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fica aí matutando um pouquinho essa ideia, né? Vai estudando, vai lendo e vai pedindo a Deus que dê sabedoria para que você possa aprender mais, conduzir mais e aplicar isso na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!